E esse moço estava na Copa Itatiaia ontem, mas acompanhando o Cruzeiro, e traz uma informação que eu disse na manchete. Foi antecipada pela Itatiaia e confirmada hoje pelo Cruzeiro. É ou não é, Emerson Pansieri? Boa noite, Xará. É sim, Xará, boa noite. Um abraço pra você, Romano, um abraço também pro Edu Panzi, todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola nesta segunda-feira. Olha só, Romano, vamos trazer então, Bruno Spindel é o novo executivo de futebol do Cruzeiro. Foi uma negociação que aconteceu, né, nos últimos dias. O Bruno Spindel bateu na trave, né, para ser esse homem forte do futebol do Corinthians. Ele estava conversando sim com o Corinthians, estava talvez, vamos colocar assim, faltando alguns detalhes, né, para que ele pudesse ser anunciado como diretor do Corinthians, mas aí entrou o Cruzeiro. Então o Cruzeiro publicou, tá até para quem tá no YouTube, e eu no radinho descrevo e falo esse textinho pra gente repercutir aqui na turma do bate-bola. Bruno Spindel é o novo executivo de futebol do Cruzeiro. Após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, o profissional chega para reforçar o departamento de futebol do Cabuloso. Nesta segunda-feira, ele assinou o contrato com o clube e já esteve na Toca 2. Com a nova contratação, a estrutura da diretoria de futebol profissional passa a ser composta pelo novo executivo, pelo diretor esportivo Joaquim Pinto e também pelo gerente executivo Rodrigo Ramos, liderados pelo presidente Pedro Lourenço e também pelo vice-presidente Pedro Júnior. Seja muito bem-vindo, Spindel. E ele também falou, né, à TV Cruzeiro sobre essa nova atuação, né, na área profissional dele, chegando ao Cruzeiro, ele sendo agora também um homem de confiança no futebol celeste. Vamos acompanhar. Fala, Nação Azul, honrado demais de receber o convite do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior, grato pela confiança dele no meu trabalho, tenho certeza que junto com Joaquim Pinto a gente vai conseguir aprofundar os processos de gestão, profissionalismo que o clube já apresenta. Estou impressionado aqui com a estrutura, é um prazer encontrar velhos conhecidos meus aqui no clube, o Tite, sua comissão técnica, trabalhar em conjunto com todos os atletas aí que fizeram uma ótima temporada. Tenho certeza que vão vir grandes conquistas aí pela frente e que o Cruzeiro possa crescer ainda mais, aprofundar os processos, a sua estrutura, que já é incrível, e, de novo, ganhar mais títulos ainda, além das 2 Libertadores, os 4 brasileiros, o maior campeão das Copas do Brasil com 6 títulos. Nação Azul, tamo junto. Palavras então do Spindel, novo executivo de futebol do Cruzeiro, começando esse trabalho então na parte estrutural, né? Organizar o time, viajar, participar de algumas negociações, trabalhar de perto aí também com Joaquim Pinto, com Rodrigo Ramos, com o Pedrinho, com o Pedro Júnior. Xará. Experiência tem de sobra, né, Edu? Tem muita experiência, e em relação ao Pelaipe Juventude, né? Um cara talvez com uma cabeça mais moderna, mais aberta na lida ali do extracampo, e eu acho que o Cruzeiro vai muito bem, né? O departamento de futebol do Cruzeiro está ficando muito forte, com especialistas, cada um na sua função, e isso é muito importante no momento em que vários clubes estão se tornando SAF, em que se tem falado de muito dinheiro circulando no futebol brasileiro. E o Spindel é um cara que conhece. E falei isso durante a última semana, né? Ninguém fica mais de uma década à frente do Flamengo sendo incompetente. Pelo contrário, ele é muito competente, mais de uma década à frente de um projeto muito vencedor, que foi o do Flamengo. Foi um projeto de reestruturação administrativo-financeira e depois um projeto de conquistas dentro e fora de campo. Não à toa, foi um cara que acabou sendo disputado ali por Corinthians, que é outro gigante, e acabou chegando ao Cruzeiro. Baita reforço para fora de campo, sorte ao Spindel, seja bem-vindo a Minas Gerais. E o que a gente tem a desejar um grande trabalho. E ele tem um desafio pela frente, né? Porque o Cruzeiro também está passando por esse processo de reestruturação administrativa, financeira. Vem de uma temporada de bom desempenho. Faltou o resultado, né? O Cruzeiro não conseguiu conquistar em 2025, mas o que o Cruzeiro fez nesse ano, Romano, aumenta muito a expectativa para que em 26 tudo isso seja transformado em conquistas. O Cruzeiro mantém uma base, reforça o seu extracampo, pensa em reforçar o seu campo, traz um treinador muito bom, muito experiente, para mim o melhor treinador brasileiro que nós temos aqui, que é o Tite.
a expectativa está muito boa para 2026 e o Spindle é mais uma peça para essa engrenagem que tem tudo para dar certo. E foi interessante você ter falado sobre a questão de ele ficar tanto tempo no Flamengo, porque uma coisa é você ficar tanto tempo num clube se você tiver um dirigente só, tipo assim, o dirigente gosta de você. Cara de confiança. O cara de confiança ele fica. Mas o Flamengo teve outras, ele chegou com Bandeira de Melo, né? Isso. E depois acabou ficando ali com Landim. Passando não foi isso? Pelo terceiro, né? E agora o BAP. E agora o BAP, né? 3, né? Então, assim, não é que o cara ficou porque é de confiança de presidente. Tem clube aí que presidente é eterno, né? Vai ficando, consegue reeleição, etc. Tal. Ele foi um cara que mostrou competência. Se eu não me engano, ele é engenheiro de formação. E ele chegou pro marketing do Flamengo, não foi um negócio assim? Ele começa a carreira dele em 13, ali na parte de marketing, realmente, né? A parte de marketing do Flamengo. Eu tenho um conselheiro de Flamengo aqui na rádio, então ele... ele deu ok? Entendi. Ele deu ok, ele conhece bem. E depois fez aquela dupla, né, com o Marcos Braz, que deu tão certo, né? 2019, aí participou de contratação de Arrascaeta, de Gabigol, Bruno Henrique, essa galera toda que chegou pra dar essa encorpada. Olha o nível de cara que ele participou na contratação. Nós estamos falando de Arrascaeta, que tirou do Cruzeiro. Sim. Né? De Gabigol, que estava vindo da Europa, né? Ele estava vindo do Benfica. Acho que foi do Benfica, né? Da Inter de Milão. Ele teve no Benfica e voltou para a Inter, da Inter. E aí fica uma pergunta que eu quero passar para o nosso Edu Panzi. A chegada do Spindle pode, de repente, facilitar a continuidade do Gabigol, ou uma coisa não tá ligada à outra? Não vejo ligação, não. O problema do Gabigol é outro. Tá longe de ser o Spindle o cara que vai resolver isso tudo. O Gabigol, ele piorou, né, a situação dele com o pênalti perdido, as atitudes. Pênalti perdido, sendo muito sincero, né? Eu sei que o torcedor ficou doído na hora, mas perder pênalti perde quem tá ali para bater. E eu entendo com mais naturalidade a perda do pênalti por parte do Gabigol, que bateu muito mal, e Hugo Souza foi muito bem. Eu acho que isso é página virada. Para mim, o que pegou foi muito mais as atitudes antes mesmo desse jogo, depois o pós-jogo, a atitude com o elenco, enfim. E esse imbróglio dele com o Tite, que por mais que ele tente desmentir, isso é uma, entre aspas, guerra declarada há muito tempo e tá aí para todo mundo ver. Acho difícil a permanência do Gabriel Barbosa, independentemente da chegada do Spindle. Vai ter que ser. É um abacaxi que ele já chega aí para ajudar a descascar, viu, Xará? Ele vai ter que participar dessas ações que já tem um planejamento. O Cruzeiro já vem com planejamento. Ele vai trazer a experiência dele, né? Sobre o Gabigol, nada avançou, viu, gente? É só sondagem. Especulação. O Santos é o time que aí demonstrou mais interesse em contar com o atleta. O Gabigol foi muito, vamos colocar, verdadeiro naquela entrevista que ele deu ao Podpah, dizendo que ele prefere jogar no futebol brasileiro que pegar qualquer clube que seja mediano, né? Fora do Brasil. Então, sair para o exterior tinha que ser uma proposta muito legal de uma equipe forte. Então, o Cruzeiro tem o jogador, tem contrato amarrado com ele e vamos ver como é que vai ser essa história toda. Mas se reapresenta, né? A tendência é que ele se reapresente normalmente dia 2, dia inclusive do aniversário do Cruzeiro. Essa é a grande realidade do Gabigol. O Bruno Spindle, então, começando esse trabalho, como você bem destacou, Romano, trouxemos essa informação aqui no sábado. A Cássia estava aqui apresentando o Sábado Retrô, e eu entrei com aquela informação e aí ela foi amplificada em Instagram, TikTok, no site da Itatiaia, e aí o Brasil inteiro deu. Essa é a grande verdade. Romano, uma outra história do Caio Jorge, porque ainda ficou muito essa história, porque ele pode sair, ficou muito esse papo durante o dia. Segue o que eu trouxe ontem. Segue aquela frase, né? Aquela, vamos colocar, posição do Pedrinho. Ontem entrei em contato com o Pedrinho, falei com o Pedrinho, ele me disse: Pansieri, proposta feita pelo Flamengo não satisfaz. E esse valor não satisfaz. Então,
50 milhões de euros. Mantém. Essa fala do Pedrinho, ela se mantém. Não é porque passou um dia, ele mudou de ideia, não. Então o torcedor que fica aí, não, o jogador vai embora, porque o Flamengo vai oferecer tanto de dinheiro pro jogador. Gente, tem contrato com o Cruzeiro, tem tudo já assinado com o Cruzeiro. Lógico, proposta, balança, talvez pode balançar, mas enfim, ele tá no Cruzeiro, ele está totalmente atrelado ao Cruzeiro, não tem outra história. Muito foi dito, porque ele poderia ficar empolgado com a grana que vai receber no Flamengo. Gente, isso aí é campo da possibilidade, da suposição. A realidade é que ele tem um contrato com o Cruzeiro, né? Tá, inclusive, totalmente focado, treinando, postando na internet, fazendo atividade física. E aí, o Cruzeiro tendo as garantias de um contrato com o KJ. Só para dizer que quer levar o Caio Jorge, são 328 milhões de reais. É prêmio de loteria, Ô Romano, eu ainda não tive a oportunidade de falar a respeito disso, né? Dessa proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Eu estou assustado e assim, falei sobre o montante de dinheiro que tem sido movimentado no futebol brasileiro. Assustado com o poder do Flamengo de oferecer uma quantia dessa para um atacante aqui no futebol brasileiro e com o poder do Cruzeiro de negar uma oferta dessa por um jogador. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro estaria ganhando com essa oferta em relação ao Caio Jorge quase 5 vezes o que pagou pelo atleta, né? Sim. É claro que ainda tem um percentual, se eu não estiver enganado, para repassar para Juventus, sim, de 20%, mas mesmo assim seria uma venda espetacular. Mas quando eu falo assustado, assustado positivamente, porque que bom ver o futebol brasileiro movimentando esse montante de dinheiro. Isso quer dizer que o nosso futebol está cada vez mais qualificado, porque a gente está falando de qualidade de jogador, e o Cruzeiro demonstrando muita força também, porque se a gente estivesse falando na época de associação, eu não tenho dúvida que qualquer associação teria aceitado essa proposta sem pensar duas vezes. O Caio Jorge já teria sido vendido. O fato do Pansieri ter falado do Caio Jorge ficar balançado, isso é absolutamente normal. Qualquer um de nós aqui, se a gente recebesse uma proposta de qualquer outro veículo de comunicação para ganhar muito mais, balançaria, cara. Qualquer profissional fica balançado com proposta alta. Isso não é nenhum absurdo da parte do Caio Jorge. E o Cruzeiro segurar, quando eu falo que é um sinal de poder também do Cruzeiro, é de escolher, cara. Não, eu escolhi 2026 brigar, bater de frente. Esse meu jogador aqui é muito importante para um adversário, e o Cruzeiro vê o Flamengo como um adversário para a temporada, porque poderia ver olhando para cima. Não, 2026 é mais uma temporada de afirmação. A gente vai jogar Libertadores para ir até onde der, Copa do Brasil para ir até onde der, Campeonato Brasileiro de novo para um G4. O recado que o Cruzeiro passa é outro. Não, 30 milhões de euros? Não me satisfaz, porque 2026 eu estou montando uma equipe, um elenco para brigar pela conquista da Libertadores, para tentar de novo uma Copa do Brasil, sou o maior vencedor, para chegar mais longe no Brasileiro do que eu cheguei esse ano, e olha que foi terceiro. Então chegar mais longe do que isso é mirar o topo, é o recado que o Cruzeiro passa também. Então, cara, é o poder das duas partes. O do Flamengo, de ter esse dinheiro, e assim, é isso, eu quero tirar o seu principal jogador aqui no Brasil, e do Cruzeiro de chegar e falar, não, isso não me satisfaz. Cara, é uma demonstração de poder das duas partes. Que história é essa de Chico da Silva, brasileiro Chico da Costa, brasileiro que brilhou no Bolívar e atualmente está na sensação do futebol brasileiro no Mirassol. E pertence ao Cerro Porteño. Vamos lá, o atacante Chico da Costa está no radar do Cruzeiro para a próxima temporada, tem 30 anos, pertence ao Cerro Porteño, ele já se despediu também lá da turma do Mirassol. As tratativas acontecem, as conversas acontecem, inclusive teve ali o El Ciclón, trouxe essa possibilidade aí de forma antecipada, e vale lembrar que o Cruzeiro já fez alguns negócios com o Cerro Porteño, né? Recentemente, o Cruzeiro já esteve aí próximo do Cerro Porteño. O Chico da Costa é natural de Itaquari, no Rio Grande do Sul, mas fez carreiras em clubes do exterior e é uma característica de centroavante de área que hoje, por exemplo, o Cruzeiro não tem um centroavantão mais de área. Por isso também que o Cruzeiro vê como uma possibilidade a contratação do Chico da Costa. É um jogador de uma característica, mas assim, ele não é aquele poste, Edu.
é um cara de mobilidade, é um cara de área, mas é um cara de mobilidade. É bom jogador. Chega para complementar elenco, uma característica diferente. Aqui, na temporada anterior, apesar de ser uma característica que não é semelhante, mas o Cruzeiro tinha como centroavantes Caio Jorge, né? E Gabigol. Aí você pode abrir mão do Gabigol por conta de um imbróglio com o treinador para trazer o Chico da Costa. Eu acho um passo para trás. Se fosse para escolher, eu escolheria sem pestanejar o Gabigol, apesar, repito, da característica diferente. É mais jogador de área, mais finalizador. O Gabigol é um cara que se movimenta mais, mas também é centroavante. Caio Jorge, centroavante, Gabriel Barbosa, centroavante, mas a gente sabe que a situação do Gabigol no Cruzeiro, ela é quase que insustentável, é uma chance muito grande de saída, e chega um cara que tem uma característica que o treinador que chegou está pedindo. Um centroavante mais de área, para mudar uma característica durante uma partida, enfim. Eu gosto do nome, gosto sim do nome do Chico da Costa. É que estaria chegando o Chico da Costa e saindo um cara que, para mim, é muito mais jogador que ele. O Chico da Costa, ele jogou muito tempo com um amigo meu, Bruno Sávio. E o Sávio, que hoje é jogador do Goiás. Foi do América, né? Foi do América, né? Revelado pelo América. E jogou com o Chico da Costa no Bolívar. E ele me falou muito bem desse jogador. E é um jogador que está indo... Ajudou o Mirassol, né? O Mirassol nessa campanha histórica dele, e agora está livre no mercado. Em 18 jogos foram 6 gols marcados do Chico da Costa. Ele sofreu uma lesão. Eu me lembro o jogo, ele sofreu uma lesão no Campeonato Brasileiro e acabou saindo de campo. Mas é um atacante, é um bom atacante. Ele foi muito bem no Mirassol. Foi muito bem, enquanto esteve disponível, jogando em alto nível, entregou ao Mirassol, e se vier, eu acho uma boa contratação. Meu questionamento é só essa troca, entre aspas, que talvez seja inevitável, mas o Cruzeiro pelo menos está indo rápido ao mercado, trazendo um cara que, eu repito, o Tite pede uma característica mais específica, e o Chico da Costa tem essa característica, eu repito, é bom jogador.